Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernardete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Constava um nome estranho no calendário e eu vim substituir essa pessoa. Uma tal de Luhana tinha que dar aula, né? Eu vou dar no lugar dela. Bem, eu vou, na verdade, apresentar alguns fatos, nada demais, sobre as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, a Santa Bernardete. Porque, enfim, a festa está bem próxima e foi uma apresentação que eu fiz uns anos atrás, acabei aproveitando, porque é algo que me interessa bastante, já que eu tive contato com essas aparições, lendo a biografia de Santa Bernardete. E, enfim, eu particularmente gostei muito. Essas são as referências, são 2 livros somente. E a gente começa falando da vidente, né? Ela é a primeira filha de François Subiru e Louis Casterot. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1844. Ela foi batizada no dia 9 de janeiro, né, um dia depois. Nesse conta aqui, o nome dela deveria ser... O nome oficial não é Bernardete, né? Bernardete me parece que é um diminutivo. O nome dela é Marie Bernard. Acredito que seja assim a pronúncia, não sei. Originalmente, o nome dela seria Bernard Marie, mas o padre que a batizou assim o quis, né? O autor até diz que é porque ela seria completamente guiada por Nossa Senhora desde os primeiros passos. Então, acabaram registrando ela com esse nome, Marie Bernard, mas como ela era uma menina que, por causa das suas dificuldades de saúde e talvez outras dificuldades físicas, ela era uma menina esmirradinha, né? Tanto que, na biografia, quando ela está com 14 anos, que é justamente o momento em que as aparições ocorrem, dizem que ela parece uma menina de 10 ou 11 anos, né? Ela tinha uma irmã mais jovem, que parecia ser mais velha que ela, inclusive, né? Ela teve algumas doenças que trouxeram alguns prejuízos, cólera aos 11 anos e tinha asma, tinha muita dificuldade respiratória, né? Durante a biografia, se comenta, né, que volta e meia as pessoas percebiam que a respiração dela não era comum, não era normal, ela sempre estava com uma respiração um pouco ofegante, apesar de ser uma menina tranquila, né? É uma menina que, por causa das circunstâncias da vida, teve que amadurecer no sofrimento. Ela não sabia ler, né? É um ponto importante. Santa Bernardete era uma menina que tinha muitas dificuldades intelectuais. Então, ela teve dificuldade para o aprendizado, né? Claro, não foi à escola como deveria. E, enfim, teve dificuldade para aprender a ler. Inclusive, ela tinha uma vontade enorme de fazer a primeira comunhão e não conseguia, porque ela não conseguia aprender o catecismo. Ela tentou, algumas pessoas tentaram ajudá-la. A irmã dela mais nova fez a primeira comunhão e ela não conseguiu fazer, né? Ela só conseguiu fazer a primeira comunhão depois das aparições, ou seja, ela já tinha 14 anos de idade. Tanto que ela, por exemplo, um exemplo que dá no livro é que era comum as pessoas usarem o missal e ela não conseguia, né? Então ela usava o rosário na missa. Esses são os pais dela. Ela tinha 12 anos quando porque os pais trabalhavam inicialmente em moinhos, mas tiveram algumas dificuldades e passaram a morar num local que foi um antigo cárcere, uma cadeia, né? Então era um lugar que tinha muita umidade. Logo, ela teve complicações maiores na saúde por causa disso, né? Mas era uma menina que era muito devota desde sempre e tudo para ela era como que
o agir de Deus, né? Se comenta isso também na biografia, que ela não tinha dificuldades para aceitar as condições da vida. Então, comenta-se num dos fatos do livro que ela tem um irmão mais novo e eles estavam com fome, né? Eles passaram muitas dificuldades de fome, porque, enfim, o pai dela não conseguia emprego. E, mesmo assim, eles não paravam de rir, saltar e brincar, como toda criança, né? Como eu falei, ela tinha um desejo enorme de aprender o catecismo para poder receber Nosso Senhor e, enfim, isso foi retardado por causa das dificuldades intelectuais que ela tinha. Ela se muda para uma casa onde ela vai estudar o catecismo. Lá, ela passa a trabalhar como pastora, que é o que é interessante, né? Para videntes de Nossa Senhora. E rezava muito entre as colinas. Tem um fato, né, que é interessante para mostrar como um pouco da índole dela. Quando ela foi para essa casa, ela não foi com os pais permaneceram naquela outra casa e eles a enviaram para essa casa de campo, que tinha uma pessoa amiga que era dona, também para ajudá-la com a questão respiratória, né, porque ela tinha asma e aquela casa onde eles moravam dificultava bastante o tratamento dela. Então, ela foi para lá e lá uma senhora tentava ajudá-la a aprender o catecismo, mas ela não conseguia. Ela tinha muita dificuldade, ela tinha que trabalhar bastante, né, com as ovelhas. E em determinado momento dessa fase que ela estava lá, o pai dela foi visitá-la. E ela estava com algumas ovelhas, alguns cordeiros, né? E ela percebeu que alguns cordeiros dela tinham a lã estava verde, né, uma parte das costas, né? E aquilo a preocupou. E aí ela falou com o pai dela, por que aquilo estava acontecendo, né? Por que ele estava com aquela pelugem verde? E aí ele, brincando, falou para ela, eu acho, é provável que eles estejam doentes. E ela respondeu, é muito grave? Será que eles vão morrer? Ele disse, talvez. Aí ela começou a chorar, porque ela tinha que cuidar daqueles cordeiros e talvez por causa de más atitudes dela, que não era o que estava acontecendo, aqueles cordeiros iam morrer. E aí ela chorou muito e depois ele disse, não, calma, isso é só uma brincadeira. Isso aqui foi uma marcação que os vendedores fizeram nos cordeiros. E aí depois disso, né, eles voltaram a conversar normalmente e aí perguntaram dela por que ela acreditou nessa história do pai. Aí ela disse assim, muito naturalmente, ela disse, eu nunca menti, por que eu ia acreditar que meu pai mentiria? E aí falaram, nossa, você é muito ingênua, mas na verdade isso aqui é um sinal de como era a natureza dela, né? Mais para frente, eu me lembro é claro, eu não vou contar todos os fatos da biografia, minha intenção é mais falar sobre as aparições. Mas depois que as aparições aconteceram, eu acho que quando ela já está no convento, porque ela foi para um convento depois, estavam explicando para ela que para um pecado mortal acontecer é necessário haver o consentimento, né? Consentimento da pessoa. E ela falou também muito naturalmente, ela era muito direta, vocês vão ver que tem alguns fatos aqui que vão mostrar isso. Ela falou, eu nunca quis pecar. Ela simplesmente falou assim. E aí as pessoas até consideram que ela nunca pecou mortalmente, por causa dessa declaração dela, que muito provavelmente era uma verdade que ela simplesmente expressou com muita naturalidade, né? Como eu falei, né, todas as dificuldades para ela eram uma oportunidade de ver o consentimento de Deus, né? Ela falava, né, quando penso que Deus assim consente, eu não me queixo. Ela, de fato, não se queixava em nenhuma circunstância. E aqui a gente vai entrar nas aparições, tá? A primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes acontece no dia 11 de fevereiro, que é justamente o dia da festa, né? Foi numa quinta-feira naquele ano, de 1858. Ela estava passeando com a irmã dela e uma amiga, que tem esses nomes, Toinette e Balum. Balum é um apelido da amiga dela. E elas foram para um lugar que chama-se Massabielle, que é onde fica a gruta. O que elas estavam fazendo? Não é que elas foram só passear. Como a família de Bernadette era muito pobre, elas faziam de tudo para conseguir alguma coisa. Então, elas iam coletar galhos para vender e ossos.
Eu não sei exatamente por que as pessoas compravam ossos, mas, enfim, elas coletavam essas coisas e elas acabaram avançando bastante nesse passeio. E elas foram para esse lugar, que era um lugar para onde, pelo menos, Bernadette ainda não havia ido, que era um lugar que ficava além do rio. Em determinado momento, ela ficou só, ela se afastou das meninas. As meninas acho que foram para outro lado, e aí ela começou a ouvir um rumor de vento, como se fosse chegar uma tempestade. E aí, logo depois desse rumor, ela viu uma jovem, e ela descreve essa moça como uma moça bem jovem, como se fosse da idade dela. Ela chamou de, eu acho que é Aquero, não sei como pronuncia, porque isso é do dialeto dela, né? Ah, sim. Aquero. É uma língua latina. Era uma moça mais ou menos da altura dela, ou seja, ela era baixa e bem jovem. E ela, ao ver essa moça, começou a rezar o rosário. E ela observou que essa moça, ela acompanhava a oração dela, mas ela não rezava nem o Pai Nosso e nem a Ave Maria, somente o Glória ao Pai. Que é uma coisa lógica, né? Sabendo que era Nossa Senhora, ela não faria a oração da Ave Maria, porque ela é Nossa Senhora, né? Vai rezar para si mesma. E o Pai Nosso, as coisas que se constam no Pai Nosso, ou ela já tinha ou ela não precisava, né? Então, mas o Glória, que é em honra à Santíssima Trindade, ela rezava. E aí ela faz a observação que ela sempre repete. Ela diz que nunca viu nada tão belo como aquela moça. Sempre perguntavam para ela é bonita como a moça tal, como a madame tal, né? Havia algumas madames que eram muito bonitas. Ela disse, não há comparação, essa moça é muito mais bonita. Não tem como comparar. E aqui, só para mostrar um pouco o local... dá para ver aí, né? Então, o local da gruta é aqui, ó. Esse aqui é o rio. Tem uma ilha que é comentada na biografia, né? Então, esse aqui é o local onde havia as casas, enfim, a cidade povoada, e elas caminhavam até aqui, e às vezes tinham que atravessar o rio, e aqui fica a gruta, tá? Era um pouco distante. Aqui tem uma descrição que ela faz dessa primeira aparição, né? Ela diz, ela trazia um vestido branco que lhe descia até os pés, dos quais apenas se viam as extremidades. O vestido era fechado à volta do pescoço por uma bainha de onde pendia um cordão branco. Um véu branco que lhe cobria a cabeça, descia pelos ombros e pelos braços até a extremidade inferior do vestido. Em cada pé trazia uma rosa amarela, o cinto do vestido era azul e pendia até abaixo dos joelhos. O fio do rosário era amarelo, as contas brancas, grossas e muito afastadas umas das outras. A jovem era muito viva, muito nova e estava rodeada de luz. Quando acabei de desfiar o rosário, saudou-me sorrindo. A segunda aparição acontece no dia 14 de fevereiro, que é o domingo gordo, né? O domingo antes do carnaval, que eles chamam também de domingo das 40 horas, né? Que é até mais bonito de chamar. Dessa vez elas estavam nesse passeio de novo, e quando as meninas chegaram até a gruta, a Santa Bernadette já estava ajoelhada, como comenta aí a irmã dela, né? Quando chegamos à gruta, já ela lá estava ajoelhada, fez-nos ajoelhar e pegar o rosário. Por quê? Na primeira aparição, Santa Bernadette já falou para a irmã dela que ela tinha visto essa moça, porque a moça, a jovem, não havia pedido segredo. E Santa Bernadette falou para a mãe, quer dizer, a irmã dela falou para a mãe dela, e a irmã dela a repreendeu por isso, mas não impediu que ela fosse até lá. E nessa segunda aparição ela levou água benta consigo, que foi uma coisa que disseram para ela fazer, né, já que ela estava vendo uma coisa que parecia ser estranha. E ela jogou água benta e perguntou de onde essa jovem era, se ela era da parte de Deus. E aí a jovem, né, sorriu e disse que sim, eu sou da parte de Deus.
E aí ela entrou no êxtase. Esse êxtase é interessante porque as pessoas percebiam que ela entrava num estado diferente, que o rosto dela ficava como que iluminado. E ela ganhava uma beleza que não era usual, não era uma beleza propriamente dela. E ela entrava num êxtase esse especificamente, que ela não percebia mais nada fora dela. Então, as pessoas podiam jogar pedras nela que ela não percebia. Nessa segunda vez, então, pediram que um rapaz retirasse ela de lá, porque ela entrou nesse êxtase e enfim, a chamavam, faziam de tudo e ela não saía daquela condição. E aí ele comentou, né, as lágrimas, ela estava chorando e ele dizia, né, as lágrimas corriam-lhe dos olhos, sorria e o seu rosto era belo, mais belo do que tudo que eu vi até hoje. Então ela ganhava de fato uma beleza impressionante quando via essa jovem, né? E aí ela recebeu uma proibição aí dos pais de ir à gruta. Mas ela acabou tendo a ajuda de duas senhoras que moravam próximas à casa dela, que tinham interesse nas aparições, e essas senhoras disseram aos pais que cuidariam dela. Essas duas mulheres que estão aqui, né? E aí os pais deixaram, ela ficou acho que um tempo na casa dessas senhoras, me parece que era muito comum ela não estar sempre com os pais, principalmente porque a casa onde eles moravam trazia muitas dificuldades para a saúde dela. Então, volta e meia, ela estava na casa de alguém. E essas mulheres tinham interesse de entender o que estava acontecendo e deram para ela um tinteiro, né, a caneta e o papel, para que ela anotasse, perguntasse da senhora quem era ela e anotasse no papel. E é engraçado porque uma das mulheres disse a ela, veja, há um mês atrás morreu uma senhora muito importante que era a presidente das Filhas de Maria. Como essa jovem aparecia com uma fita azul, essa mulher estava com dúvida se essa senhora não era a presidente das Filhas de Maria que havia morrido. E ela, enfim, foi perguntar, né? Porque as Filhas de Maria estão exatamente assim, todas de branco. Com a fita azul na cintura, né? Inclusive, Santa Bernadette se tornou filha de Maria depois dessas aparições. Que havia um hospital, né, onde ela tinha as aulas também, e ela acabou se tornando filha de Maria lá. E então ela perguntou dessa jovem se ela poderia dizer o que ela queria para ela escrever, né? E ela disse, o que eu tenho a dizer não precisa ser escrito. E aí ela pediu para Santa Bernadette, queres fazer-me o favor de vir aqui durante 15 dias? E aí ela encerra esse diálogo dizendo, eu não prometo fazer-te feliz neste mundo, mas sim no outro, que é uma frase bem bonita, né? Uma coisa que eu também não contei, né? Na biografia sempre comenta que ela como que sentia uma atração em determinado momento do dia dela. Não é que ela decidia assim que ia à gruta, não. Era como se fosse de fato um estímulo do Espírito Santo que naquele momento ela deveria ir à gruta. Então, durante os 15 dias, ela passou por esse processo todos os dias. E aí ela era uma menina muito obediente, ela sabia que ela ia ter dificuldade com os pais, mas pediu a eles que ela fosse, né? E eles acabaram se convencendo de que ela poderia ir. Então, até aqui, foram aparições que não estavam naquele conjunto de 15, né? A partir do dia 19 de fevereiro, é o dia que ela entendeu que iam começar os 15 dias. Então, ela vai com um círio abençoado, né? Que foi dado por aquelas mulheres. Algumas pessoas começam a observar o que estava acontecendo e começam a acompanhar. Então, o número de pessoas na gruta começa a aumentar. Se comenta, né? Aí ela comentou, ela ia a um hospital, porque, enfim, ela precisava de auxílio, e lá ela também tinha aulas de catecismo. Então, as irmãs de lá também souberam do que estava acontecendo, e aí uma delas, caçoando dela, disse assim, pede à senhora que te ajude com o catecismo, porque todo mundo sabia que ela tinha dificuldade, que ela não conseguia aprender,
E, coitada, a reação dela era sempre um sorriso. Ela sempre sorria, não respondia. E vejam, ela é uma menina, nós vamos ver, que não é que ela não tinha natureza para isso, mas é porque ela, de fato, apesar da idade, da pouca idade, ela já tinha muita virtude. Então, ela foi, no dia 19 lá, e se comenta que ela não, em todas as aparições, ela não sentia fadiga. Eu acho que é diferente dos pastorinhos aqui, né? Eles tinham um cansaço depois das aparições, né? Só que, como a jovem aparecer de um jeito tão belo, todas as vezes que ela ia até lá e via essa jovem, após as aparições, é como se o olhar dela ficasse obscurecido, porque a visão era tão bela que tudo o que ela via depois não a satisfazia, né? Então, ela não cansava, não ficava fadigada nem nada, mas o olhar dela já era diferente. É como se ela quisesse algo a mais, né? E no meio dessa aparição, já havia um grupo grande de pessoas, se manifestou alguma coisa no meio dessas pessoas, dizendo, foge, foge. E disse que isso era não para Santa Bernadette, mas era talvez uma manifestação demoníaca para Nossa Senhora. E aí é interessante porque se comenta que ela simplesmente olhou, e foi Santa Bernadette, né? Ela olhou para trás, ela voltou os olhos na direção desse grito e simplesmente parou. E a aparição continuou, né? Não há mais nenhum relato sobre ela. Na quinta aparição, no dia 20, o dia posterior, a jovem ensinou para ela uma oração particular que ela morreu sem contar para ninguém. E ela rezava essa oração todos os dias, até o fim da vida dela, e também, desde quando ela aprendeu, ela rezava em todas as aparições. Aqui tem um comentário de uma das pessoas que observavam ela durante as aparições, né? Os seus olhos eram um assombro, era para uma pessoa se ajoelhar, ou seja, a maneira como o rosto dela ficava durante as aparições é uma coisa muito impressionante. As pessoas não sabem explicar muito bem, mas quem via, houve até conversões, inclusive. Era de fato um rosto de devoção singular, né? Vejam que, apesar de ter sido muitas aparições, ao todo foram 18, o que não é muito comum para as aparições de Nossa Senhora. Nós não temos muitos relatos de vários textos falados. São poucas coisas que Santa Bernadette revelou que, de fato, ela deveria dizer. Algumas coisas Nossa Senhora só revelou a ela. Eram para ela, né? No dia 21, sexta aparição. Um médico foi analisar esse fenômeno, porque aqui já as coisas estavam bem públicas, né? Então muita gente ia até lá e ele foi analisá-la, né? Se comenta que ele era uma pessoa muito caridosa, era um filantropo, na verdade, mas ele não era um homem que frequentava a igreja. E, claro, ele tinha enormes dúvidas da veracidade desse evento, né? A gente fez toda uma análise, ficou muito próximo dela, chegou a tocar no pulso enquanto ela estava no êxtase. E ele concluiu que não havia nenhuma excitação nervosa nessa moça. Seu rosto era ela tinha uma expressão na mais perfeita beatitude. Veja, isso aqui é uma observação de uma pessoa que não tinha fé. E nessa aparição ela chora bastante e Nossa Senhora fala para ela, pede a Deus pelos pecadores. Foi uma coisa que ela expressou às pessoas depois da aparição e por isso que ela chora muito, né? Ela tem uma grande dor por causa dos pecados dos homens junto à Nossa Senhora, né? Então aqui ela aponta para a necessidade de oração com os pecadores. Durante o processo, as pessoas também começam a observar que ela passa a rezar o rosário de uma maneira muito mais atenciosa.
né? A expressão dela vai mudando, ela fica um pouco mais séria. Ela era uma menina, como eu falei, se comenta, né, que ela era uma menina tranquila, mas ao mesmo tempo muito simpática, que conversava normalmente, que brincava como toda menina, mas com as aparições ela muda, como se ela amadurecesse bastante, né? E também no quesito da oração as coisas melhoram bastante para ela, digamos assim. E aí começam algumas perseguições, né? Ela vai sofrer investidas de várias pessoas públicas e também particulares. Aqui é o primeiro, é o Jacques Vital Dutour, que era um procurador imperial, é como se fosse um procurador hoje do Ministério Público. Então, ele chama para ser interrogada. Um outro ponto interessante, toda vez que ela era chamada por qualquer autoridade que seja para ser interrogada, ela aceitava no mesmo instante, ela não resistia. Mesmo que, enfim, teoricamente, eles tinham que ter um documento para que ela não poderia ir até lá simplesmente pela palavra dele, né? Mas ela não resistia, ela não tinha medo, né? Na biografia comenta que uma coisa que ela não tinha era medo. E aqui é uma conclusão que ele tirou, ela conseguiu convencê-lo de que ela não era um perigo, nem as aparições, né? Quando ela exprimia um sentimento nobre ou um pensamento menos comum, espalhava-se pelo seu rosto um encanto tão penetrante que só podia ser a efusão de uma alma cândida. Então, de fato, era uma menina que, quem, de certa forma, tinha alguma abertura no coração, se convencia da santidade dela. Enfim. Aqui, o comissário Jacomet, esse aqui era um pouco mais resistente, não acreditava muito, porque ele lidava muito com pessoas de má índole. Então, ele vai, apaisando, ele não está em dia de trabalho, ele vai chamá-la para interrogá-la. E ela aceita, como eu disse, muito tranquilamente. Uma parte interessante aqui do interrogatório, que eu selecionei, que ele quer saber quem é essa senhora, né? Porque ele chamava de senhora, mesmo que ela fosse uma moça jovem, ela normalmente a chamava de senhora. Então, ele pergunta: essa senhora era muito bela? Ah, sim, senhor, muito bela. É tão bela como a Madame X ou a Madame Z? Muito mais, nem se pode comparar. Era jovem? Sim, muito jovem. A tua imaginação enganou-te. Essa senhora não existe na realidade. Eu a vi muitas vezes, não posso estar constantemente me enganando. Prepara-te para ir para a prisão. Tanto melhor, não serei tão pesada ao meu pai e na prisão vem me ensinar o catecismo. Vejam que ela sabe responder. Não é que ela não tem esse dom, mas ela responde quando necessário, tá? Há outros casos assim. No dia 22, ela foi até a gruta, rezou o terço e a senhora não apareceu. E aí ela sofreu ali reprimendas de um sargento chamado Dangla, né, dizendo que ela estava louca, que aquilo não fazia sentido nenhum. E, na verdade, a análise que se faz dos 15 dias, 2 dias Nossa Senhora não apareceu. E ela não era obrigada a aparecer, porque o acordo que ela havia feito é que a Santa Bernadette deveria ir até lá durante 15 dias, não que ela apareceria nos 15 dias. E aqui isso serve de prova que não havia loucura, ou seja, se houvesse uma mentira ali, Nossa Senhora apareceria todos os dias, ou ela mentiria de que haveria a aparição todos os dias. E ela começa a sofrer pelos pecadores, porque se a senhora não aparecia, não estava aparecendo, é porque havia algum problema, e ela começa a ter dificuldades com algumas pessoas, né? Algumas pessoas começam a se decepcionar com ela. Vem o dia 23 e a Virgem aparece, né? Isso aqui é um relato do êxtase dela. Como se
um relâmpago a tivesse fulminado, teve um sobressalto e pareceu renascer para uma outra vida. Os olhos iluminaram-se e tornaram-se cintilantes, sorrisos seráficos. Então, é mais um relato de que, de fato, a feição dela mudava bastante durante as aparições. Nessa aparição especificamente, ela recebe 3 segredos dessa senhora, né? E um deles a entristecia muito e a fez chorar. Sobre esses segredos, ela nunca os revelou, porque de fato eram segredos para ela. Tem-se a ideia de que pelo menos um se sabe, que era o quê? Que ela seria religiosa. Porque uma pessoa perguntou a ela se um dos segredos era o fato de que ela se tornar freira, e ela não respondeu. Ela abaixou a cabeça e sorriu, né? Mas os outros não se sabe, pelo menos nessa biografia que eu li, não tem nenhum relato do que poderia ser. Mas um era bem triste, né? Aí se comenta já nessa aparição que ela fez no sinal da cruz, e que a maneira como ela fazia o sinal da cruz era uma coisa impressionante, né? Um dos comentários que se faz, né? Se no céu se fizessem sinais da cruz, não poderiam ser feitos senão daquela maneira. E também aqui ela fez um gesto que de vez em quando essa senhora, Nossa Senhora, pedia que ela fizesse, que era beijar a terra como sacrifício. Na 8ª aparição, no dia 24 de fevereiro, quarta-feira, já havia ali entre 400 e 500 pessoas. Havia uma tristeza no rosto dela durante o êxtase. E por quê? Porque depois ela se comenta que ela viu, Nossa Senhora mostrou para ela o quadro terrível dos pecados humanos e a urgência de expiação desses pecados. E ela, em determinado momento, fala muito alto, né? Penitência, penitência, penitência. E aqui é como se Nossa Senhora tivesse transmitido a sua primeira mensagem. Na 9ª aparição, começa, digamos, o cume do sofrimento de Santa Bernadette, porque durante o êxtase, ela, amando da Senhora, começa a subir, como se ela fizesse uma subida e indo ao encontro da gruta, né, da parte interna da gruta. E a Senhora disse a ela: vai beber a fonte e lá vai-te. Ela não viu nenhuma água, nenhuma fonte de água dentro da gruta. O que ela fez? Ela desceu e foi até o rio, que ficava próximo, né? E ela disse: não, vai até a gruta, lá você cava e toma do que ali aparecer. E ela foi, raspou a terra, veio um pouco de água. E aí ela passou no rosto, ficou toda bem suja, né? E desde lá até hoje, essa gruta tem essa fonte de água, né? Mas nesse dia ela passou bastante... Passou um constrangimento, porque ela fez esse ato, que é uma coisa estranha, né? Ela sujou o rosto. E, além disso, essa senhora pediu que ela fosse comer uma erva que era bem dura e bem intragável, bem amarga, né? E as pessoas olhavam aquilo e achavam aquilo tudo muito estranho, né? Muito decepcionante, mais uma vez. Então, fez aquele magnífico sinal da cruz e as pessoas se sentiam como que enganadas. Muitas pessoas passaram a caçoar dela. Mas ela não se importava, né? Tinha um desinteresse das coisas do mundo muito grande. No dia 26, que é o dia posterior, é o dia da segunda ausência, mas desde o dia anterior a corrente de água só engrossava, né? Aquele lugar que ela cavou não parou mais de jorrar. Na 10ª aparição, dia 27 de fevereiro, se comenta aqui que o número de pessoas, apesar dessas circunstâncias que ela passou, não diminuiu, porque as pessoas, no mínimo, eram curiosas, né?
E era um ambiente muito silencioso, apesar da quantidade de pessoas, muito tranquilo, que havia felicidade e muita oração. As pessoas se recolhiam lá, elas gostavam de estar lá. Durante a 10ª aparição, então, ela chorou novamente e subiu o caminho até a gruta e beijou o solo algumas vezes, né? Esse beijar o solo, especificamente dessas aparições aqui, quer dizer a penitência, porque ela já tinha reforçado nas aparições anteriores que era necessário haver penitência, e era uma coisa que Santa Bernadette faria a vida toda, né? E nessa 10ª aparição, Nossa Senhora pede que ela vá até os sacerdotes para que eles ergam uma capela naquele lugar. E aqui começa a complicação, como é que ela ia convencer algum sacerdote a construir uma capela, né? E ela foi até o pároco, que é o padre Perramal, eu acho que é isso, Perramal, que era um padre engraçado, me parece, né, pela foto, que tinha um temperamento bem impulsivo, é uma pessoa mas era de bom coração. E Santa Bernadette era uma menina simples, então ela foi fazer aquilo que mandaram, né? E ela foi até ele e pediu, disse: a senhora que eu vejo todos os dias na gruta pede que os padres, os sacerdotes construam uma capela naquele lugar. E aí ele perguntou: quem é essa senhora? E o que ela respondeu? Não sei. Ela não se apresentou. Ela disse: pergunte quem é essa senhora. Ele é como São Tomé, né? É um São Tomé necessário nessa história. E ele, chateado, como eu disse, ele era acho que tinha um temperamento italiano, não sei. Disse, um pouco chateado, assim, efusivamente, que ela se apresentasse, que além disso ela fizesse florir imediatamente a roseira da gruta, porque lá havia uma roseira brava, né, que se chama, era um tipo de roseira, que ficava próximo do lugar onde ela aparecia. E ficou por isso, né? Ele ficou até mais um pouco irritado com isso, porque é uma senhora que ele não sabe nem se existe, estava pedindo para ele construir uma capela, dando trabalho para ele, né? A 11ª aparição no dia 28 de fevereiro, Santa Bernadette está cada vez mais penitente. Ela vai, sobe e desce algumas vezes. Isso tem a ver, durante a aparição, então tem a ver um pouco com o diálogo que ela estava tendo com Nossa Senhora, né? Ela continua sujando-se a pedido dela, e provavelmente a Virgem fazia isso para que ela fosse humilhada. E em determinado momento Bernadette levanta e diz que todos tinham que beijar a terra, em sinal de que todos deveriam fazer penitência, né? Ela perguntou mais uma vez, porque ela já havia perguntado outras vezes, quem era essa senhora, quem era ela, e a senhora só respondia, na verdade ela não respondia, ela dava um sorriso, que era um sorriso que Bernadette gostava muito, né? Depois dessa aparição, ela sofreu uma investida de um juiz, ela já havia sofrido um interrogatório de um procurador e de um comissário, que era uma espécie de delegado. Aqui é do juiz, né? E ele perguntou a ela, na verdade, ele estava querendo obrigá-la a parar de ir para a gruta e fazer todo aquele movimento de pessoas. E ela disse que não, que ela tinha que fazer aquilo, né? A senhora havia pedido. E ele disse: eu vou prendê-la. Aí ela respondeu: eu estou pronta, metei-me na prisão, e oxalá ela seja forte e bem fechada, porque senão eu fugirei. E a mãe dela, com toda essa situação, também queria proteger a filha, pedindo que ela parasse de ir. E Bernadette, como eu disse, não tinha medo, ela só queria fazer aquilo que a senhora estava mandando, e disse: não chore, a Virgem nos defenderá. Eu gosto de Santa Bernadette, ela tem um temperamento interessante, né? E ela continuou indo, né? Eu fico imaginando, ela provavelmente ia pelas ruas e as pessoas já iam a seguindo, porque todo mundo acho que todos os comentários da cidade era sobre isso, e ia muita gente até lá.
na 12ª aparição, dia 1º de março, segunda-feira, aconteceu um fato. Durante a aparição, ela estava com um rosário, ela tinha uma espécie de algibeira, que eu imagino que seja uma bolsinha, né? Algibeira não, é um bolso. É o bolso da saia dela? Onde ela guardava o rosário. E ela tirou um rosário e levantou a mão, meio como que balançando, e aí ela guardou esse rosário e pegou de novo, levantou a mão, balançou, e as pessoas acharam aquilo estranho, mas imitaram ela. Deve ter sido uma coisa engraçada, né? Pegaram todas as pessoas pegaram o rosário, balançaram e colocaram no bolso de novo. E perguntaram a ela se ela havia benzido os rosários. Uma coisa, enfim, não sei porquê. E ela disse, não, as mulheres não usam estola. Isso aqui é uma boa resposta para os dias de hoje, né? E aí depois ela explicou porque havia uma pessoa que era uma pessoa que era deficiente, não conseguia ir até o local da gruta. E ela disse que ela pelo menos pediu que a Bernadette, usasse o rosário dessa pessoa. E ela levou. E ela estava com o rosário da pessoa para rezar com esse rosário lá. Mas a Virgem pediu que ela usasse o dela mesma. Que era um rosário bem barato, inclusive. E nessa aparição também ela falou que não se devia usar o rosário ostentando-o, que ele deveria ficar guardado. E aqui todo mundo conhecia a família dela passava ainda por muitas dificuldades, mas eles não aceitavam nenhuma ajuda. E passavam fome, viu? Mas não aceitavam porque, enfim, sabiam que isso podia causar problemas e que, enfim, se tudo isso desse errado, eles teriam muitos problemas depois. Então, eles não aceitavam nenhuma ajuda. Na 13ª aparição, 2 de março, terça-feira, ela foi até o sacerdote, o padre Perramal, e lá ela avisou a ele que Nossa Senhora queria uma procissão até a gruta, né? O padre continuava muito resistente porque a senhora não se apresentava e Santa Bernadette não dizia quem era. E ele falou a ela, né? Pergunte à senhora como se chama e quando soubermos seu nome, eu irei construir a capela que ela pede. E ela não será uma capela pequena. Ele não estava acreditando que aquilo era verdade, né? Na 14ª aparição, 3 de março. A senhora não apareceu no período da manhã. E ela explicou que ela não foi lá de manhã porque havia pessoas que desejavam ver a atitude que Santa Bernadette teria na presença de Nossa Senhora. E essas pessoas não mereciam, porque elas haviam profanado a gruta. Então, ela esperou até essas pessoas irem embora. Na 15ª, vejam que algumas aparições a gente não sabe o que ela disse. A gente só sabe que houve por causa da mudança de estado de Bernadette, tá? Havia já nesse dia por volta de 8.000 pessoas. Todas essas pessoas recitavam o rosário, a ladainha e o Magnificat. Acabando o rosário, Nossa Senhora mesma fez o sinal da cruz e uma pessoa, nessa aparição me parece que foi Nossa Senhora falou coisas muito boas porque alguém contou a quantidade de sorrisos de Santa Bernadette. Ela sorriu 18 vezes. Aqui acabam os 15 dias. No dia posterior, como esperado, ela não foi à gruta, porque não teve aquela atração que eu havia comentado. Essa atração aconteceu de novo só no dia 25 de março, que é a festa da Anunciação. E ela disse, eu tenho que voltar à gruta, né? Antes disso, né, é bom comentar, aí já a água lá da fonte já fazia muitos milagres, curas, né, de todos os tipos. E a movimentação de pessoas no lugar era enorme, né? As pessoas enfeitavam a gruta, colocavam círios, rezavam frequentemente, mesmo que Bernadette não fosse lá.
E aí, nesse dia 25 de março, ela disse: eu tenho que voltar à gruta. Então, nesse dia, Bernadette pergunta, né? Ela sente uma necessidade enorme de saber quem é a senhora. E ela precisa saber, para que, enfim, aquilo que ela pediu fosse feito. Então, ela pergunta: a senhora quer ter a bondade de dizer quem é? E ela sorri. Aí ela pergunta mais uma vez: senhora, quer ter a bondade de dizer quem é? Ela não responde. Bernadette já estava constrangida, mas ela percebe que ela precisa perguntar de novo. E ela pergunta de novo: a senhora, por favor, não quer dizer quem é? E aí, a senhora, ela normalmente aparecia com as mãos assim, né, como está aí na imagem. Nessa hora, ela muda a posição das mãos e fica como que a posição da medalha milagrosa, que ela está com as mãos assim, né, com as graças sendo derramadas, né? E aí ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. E aí, isso, no dialeto. Como está escrito aí embaixo na imagem, eu acho, né? E ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette fica numa efusão de felicidade, porque ela conseguiu saber quem era aquela senhora. E ela, o êxtase, a aparição encerra, e uma amiga vê que ela está diferente, que ela está sorrindo. Ela diz: por que você está tão contente? Aí ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Aí ela continuou o caminho dela: eu preciso falar com o padre, né? E continuou falando: eu sou a Imaculada Conceição, e ninguém estava entendendo nada. Na cabeça dela, o que é interessante, ela não sabia o que era Imaculada Conceição. Acho que os senhores devem saber, né? Que, coitada, ela não tinha muita instrução. E assim, é interessante saber também, o dogma fazia um pouco mais de 3 anos que havia sido proclamado. Foi em 54. Isso aqui aconteceu em 58, no início de 58. Então, as notícias não chegavam tão rápido. As pessoas mais pobres, me parece que não estavam acompanhando muito o que estava acontecendo. Mas a pessoa que receberia a notícia saberia o que era aquilo. E ela continuou o caminho: eu sou Imaculada Conceição. E ela chegou até o padre. E ela fala, né? A Bernadette falava assim: eu entendi que aquele era o nome da senhora. Ou seja, eu me enganei. Ela talvez pensasse que fosse a Virgem Maria, mas não era a Imaculada Conceição. E aí ela chegou até o padre e aí ele, com raiva, né, perguntou: o que fazes aqui? Aí ela: eu sou Imaculada Conceição. A primeira coisa que ela falou, né? E aí ele: como assim? A senhora disse que eu sou Imaculada Conceição. Aí ele perguntou para ela: como é que podes dizer coisas que não compreendes? Porque ele sabia que ela não entendia o que ela estava falando. E aí ela falou: desde a gruta até aqui, eu só tenho repetido isso. E aí ele dispensou, e ele mesmo comenta, né, tem um relato direto dele: eu fiquei tão perturbado que me senti cambalear e quase cair. E aí ele achou aquilo tudo muito estranho, porque ele sabia que, pela instrução dela, ela não fazia ideia que aquilo existia. E então ele não podia dizer que ela estava mentindo, porque a pessoa somente mente sobre aquilo que ela sabe. E aí que ela entendeu, ela percebeu um pouco o jeito dele. Ela perguntou para alguém o que era Imaculada Conceição, que não era de fato um nome, né? Devem ter explicado para ela de algum jeito. E aí ela fez o que deveria fazer. Veio a 17ª aparição, que foi dia 7 de abril, a quarta-feira de Páscoa. Passaram alguns dias. Ela segurava um círio aceso, desculpa o erro, que era uma coisa comum, ela costumava fazer isso, ela sempre estava com uma vela. E durante o êxtase, o que aconteceu? O círio caiu da mão dela e ficou apoiado na terra. A parte do fogo ficou na mão dela, durante toda a aparição. Depois, foram observar e a mão dela não tinha nenhuma lesão, nada.
E foi até o médico, o Dr. Dozu, que atestou isso, né? Depois disso, pensando-se que as aparições haviam acabado, ela conseguiu fazer a primeira comunhão pela benevolência do próprio padre, que não foi no dia 3 de junho de 58, que foi uma festa de Corpus Christi. E aí fizeram uma pergunta interessante para ela, né? O que te fez mais feliz? Receber Deus ou conversar na gruta com a Santa Virgem? E aí ela se assustou com a pergunta. Aí respondeu: não sei, estes fatos estão reunidos e não podem ser comparados. O que eu sei é que fui muito feliz nas duas ocasiões. Para ela é como se fosse a mesma coisa, né? Ou coisas unidas. Porque Nosso Senhor está unido a Nossa Senhora, né? Então, depois da primeira comunhão dela, ela estava muito feliz, e ela começou a ser acusada de que ela era uma menina doente, que por isso que ela tinha que ser internada. E isso, doente mental, exatamente. E aí entra o padre Perramal. Isso aqui é interessante. Ele veio, depois de ter tido tanta dificuldade para aceitar a menina, ele veio defendê-la, né? Ele disse: Bernadette não é a doente que julgam, não é de modo algum abrangida pela lei que invocam. Ou seja, havia uma lei que defendia que esses doentes mentais tinham que ser interditados, né? Não causa nenhuma desordem, não é perigo público, é fraca e pobre, mas fiquem sabendo que não está sozinha, Deus está com ela. Vão dizer ao senhor prefeito que os seus gendarmes, que me parece que são policiais, terão que passar por cima de mim antes de tocarem num cabelo da cabeça dessa criança. E aí ela não foi presa, que passou a ter o auxílio do padre, que uma pessoa me parece que tinha influência, né? E veio a última aparição, que foi no dia de Nossa Senhora do Carmo. E ela comenta que nessa aparição ela nunca viu aquela senhora tão bela. E também comentou, né, que disse a ela, né, até a felicidade no outro mundo. Resignadamente disse: depois nunca mais a vi. Nessa vida, é claro, depois que ela morreu, certamente ela viu Nossa Senhora. As aparições acabam aqui. Esse aqui é uma espécie de mapa das aparições, né? Deixa eu tentar aqui. Vejam, a fonte foi cavada no meio das aparições, aqui. Bernadette teve a aparição no dia 11, do dia 14, ela foi convocada no dia 18, aí os 15 dias, né? Que são esses aqui. No dia 25 tem uma conclusão, que é quando Nossa Senhora diz quem ela é, e depois ela aparece mais 2 vezes, né? Mais ou menos isso. Não, se nós formos selecionar as palavras de Nossa Senhora que nós conhecemos dessas aparições, são poucas, né? Ela fala da necessidade da penitência e de se pedir pelos pecadores, basicamente. E ela diz quem ela é e ela pede para fazer uma capela, né, que foi construída depois que ela se apresentou. Então, o sentido de Lourdes é simples, eu diria, mas muito necessário. A primeira oração, né, o pedido pelos pecadores, a necessidade de penitência. Nessa aparição também a gente pode observar muito bem uma perfeita obediência por parte de Santa Bernadette e uma profunda humildade, porque ela era muito clara, muito simples, em nenhum momento demonstrou que estava mentindo. Ela não conseguiu, nenhuma de grandes autoridades que a interrogaram conseguiram ver nela um traço de falta de autenticidade ou de mentira, né? Na verdade, era uma menina que era, de fato, muito admirável. E é um comentário que o autor faz aqui, que é interessante, né? Ela tinha, como eu falei, uma dificuldade quase invencível intelectual, né? Por isso teve que esperar bastante para fazer a primeira comunhão. Mas era uma menina que, quando rezava, quando fazia um sinal da cruz, mesmo quando ela imitava a Nossa Senhora, porque depois das aparições, ela foi bastante entrevistada. E todas as pessoas pediam
para ela fazer como é que essa senhora fazia durante as aparições. E quando ela fazia os gestos, as pessoas ficavam impressionadas, porque de fato parecia que não era ela, que ela estava de fato fazendo o que Nossa Senhora fazia, né? Tem uma imagem que o padre já comentou, que é eu não sei se é de Chartres, que tem uma Nossa Senhora da Natividade, um menino Jesus, bebê, e tem um anjinho, que esse anjinho está olhando para Nossa Senhora. É em Chartres que está, é uma escultura, né? Eu nunca mais esqueci que ele comentou, né, que muitas pessoas podiam perguntar por que o anjo está olhando para Nossa Senhora e não está olhando para o menino Jesus, porque, teoricamente, na cena, o mais importante é o menino Jesus. E aí o padre comenta, né, que o anjo está um pouco assustado, porque ele percebe que o menino Jesus é muito parecido com ela, fisicamente mesmo, né? E eu achei interessante esse comentário. Aí eu fiquei pensando se houvesse um anjinho na aparição de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette, eu acho que ele estaria olhando para ela, porque ele perceberia que ela estaria parecida com ela, né? É interessante pensar que ela se aproximou tanto de Nossa Senhora, e a oração para ela foi tão importante que isso supriu toda a ciência que ela poderia adquirir, que ela não conseguiu. E ela foi como o padre Vianney, né, que é o que ele comenta aqui, porque ele escreveu também a biografia de São João Maria Vianney, né? Que, como ele, que era uma pessoa que tinha muita dificuldade intelectual, ela conseguiu conquistar muitas pessoas para a fé católica. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Vamos, Jéssica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.